Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A sua obediência é a única prova de que você crê de fato na palavra de Deus. Nós estamos oferecendo literaturas que é a revelação da palavra de Deus. Isto nós fazemos com confiança e como um grande privilégio que Deus tem nos dado nesta era, de oferecermos a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos prepara para tão grande momento, para tão grande evento. Ela nos esforça e nos ajuda. Ela nos revela o que espera por nós no além. Enquanto estamos caminhando aqui como forasteiros. Ouvintes, é comum a gente ver e ouvir a recomendação: leia a Bíblia. Agora, como uma pessoa criada no Evangelho, um fato que me impressionou é que este livro já foi chamado o livro do capeta, na expressão da igreja que o perseguia. E mais do que isto ela já fez. Ela queimava montões de Bíblia na praça da minha terra natal. Pois bem, hoje ela própria recomenda o povo para ler a Bíblia. O que teria acontecido? Ela teria reconhecido o seu erro, o seu crime, contra o livro dos livros, contra a palavra de Deus? Não. Ela não reconheceu, ela não reconhece e nem tampouco reconhecerá os seus erros nunca. Como Jezabel não reconheceu,
como Herodias não reconheceu, e nem tampouco suas filhas, incluindo no assunto, reconhecerão seus erros contra a palavra de Deus. A recomendação de Deus vai mais adiante a estas alturas. Não simplesmente leia a Bíblia, mas creia na Bíblia como palavra total e absoluta de Deus. E obedeça-a. Esta é a recomendação da própria Bíblia, do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, dos profetas. A nossa fé deve estar exclusivamente na palavra de Deus, baseada exclusivamente na fé dos apóstolos e dos profetas, porquanto isto é o que é o fundamento do grande edifício de Deus, que é sua igreja, construído aqui na terra, cuja pedra de esquina é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós não devemos ler a Bíblia simplesmente como se lê uma revista moralista, um livro moralista, como se lê um bom livro, um livro recomendado. Não. Nós devemos ler a Bíblia como quem vai ouvir a voz de Deus, para sabermos que qualidade de gente somos. Agora, Deus quer, através das Escrituras, que nós saibamos que somos filhos dele, que somos filhos de Deus. Ele quer que tenhamos este conhecimento, porque uma vez alcançando este conhecimento, nós então procuraremos, por todos os modos, vivermos como filhos de Deus. Conta-se que um mercador, um comprador de escravos, foi ali, numa determinada fonte de escravos, com a intenção de comprar escravos, de escolher homens para serem vendidos mesmo como escravos. E chegando ali, ele pôs as suas vistas em um determinado escravo. E ele perguntou para aquele senhor se ele venderia aquele homem. Ele disse: não, aquele não está à venda. Mas por que ele se porta diferente? Ele trabalha sempre de peito erguido, fronte erguida, e é sempre mais disposto do que os demais, e ele nunca precisa de um açoite sequer. Você trata aquele escravo de uma maneira especial, não? Aquele senhor respondeu: não, ele come misturado lá com os outros, ele não tem nenhum tratamento especial. Mas o que acontece é que na tribo dele, de onde ele veio, ele é filho do rei da tribo. Ah, sim, então ele é filho do rei da tribo, e ele procura se portar como filho do rei da tribo. Na sua concepção, ele é filho de um rei. Ele está aqui trabalhando como escravo, ele está aqui nessa luta terrível, mas o seu comportamento é de filho de rei. Bom, meus ouvintes, isso aí é o bastante para nós, porque de fato estamos aqui numa vida de luta. Até existe aquele hino muito bonito, um hino antigo: eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro, não foi prata, foi seu sangue que verteu.
E você quer uma pessoa mais escrava do que essa mãe abnegada? Esse pai que ainda tem pudor, vergonha? Eu tenho lido na Bíblia, o profeta Jeremias, ele usa termos da parte de Deus que fogem da ética dos homens, não é? Porque os homens procuram muita ética quando vai pregar o Evangelho. E, embora a ética cristã mesmo, oxalá que a humanidade estivesse exigindo ética cristã mesmo, não é? Mas o profeta e os profetas nunca tiveram isto. Eles chegam e dizem, como Jeremias diz no capítulo 6, versículo 15, porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é vergonha. Bom, ouvintes, esta é uma linguagem do profeta Jeremias, uma linguagem dura, e nós temos linguagens mais duras ainda na Bíblia Sagrada, a respeito de um povo que se afastou de Deus, a respeito de um povo cujos jovens se tornaram aleivosos, pervertidos, cujas mulheres se casaram com homens estranhos e cujos homens se casaram com mulheres estranhas. Um povo que tentou misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Agora, pense um pouquinho no que o profeta Jeremias está dizendo. Envergonham-se de cometer abominação, porventura? Em outras palavras, não. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Quando vamos ouvir o Evangelho, então o Evangelho tem que ser com muita ética. Não pode se tocar em determinadas coisas. Se ler aos Romanos capítulo 1 é um absurdo. E outras escrituras. Não se pode nem ler no auditório. Mas, no entanto, cenas horríveis, cenas imorais, podem se desenrolar por todos os meios, através de todos os meios que a humanidade está dispondo. Isso aí pode. Então se esquecem da ética cristã. Veja só se nós não tornamos uns hipócritas, uns verdadeiros hipócritas. Veja se nós não precisarmos de um profeta como Jeremias, como Isaías, como Elias, para nos mostrar estas coisas. Mas o escravo se portava como filho do rei, mesmo em meio às lutas, à escravatura, mesmo em meio às dificuldades. Um mal não justifica o outro. Porque o mundo se corrompeu, não justifica de maneira alguma que eu me corrompa também. Que você, como mulher, como moça, se corrompa também, porque a moda se corrompeu. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Leia a Bíblia. E vou mais adiante. Creia na Bíblia. E mais adiante um pouco. Obedeça a Bíblia. Deixe a palavra de Deus ser introduzida em você pelo Espírito Santo e você verá o que ela vai operar. Então, nós vamos ver Isaías, que já era um pregador, que era um profeta, por sinal, mas estava lá com o rei Uzias, era um estadista, ele estava muito ocupado e por isso havia iniquidade em seus lábios. Isaías capítulo 6. Mas no ano que o rei morreu,
que aquele sistema morreu para ele. Então ele entrou no templo e ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele não viu três, ele viu um só. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Ah, se os homens e as mulheres pudessem ver isto por um prisma espiritual. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Continua o profeta. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, nesta hora, um anjo daquele, um dos serafins, diz Isaías, voou para mim trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. O pregador, que estava misturado com poder mundano, estava com iniquidade e precisava então ser tirada aquela iniquidade que era pecado. Ali veio o batismo do fogo, e ele viu que Deus é santo, 3 vezes santo, e que os anjos cobriam até seus rostos e seus pés com suas asas de serafins, para falarem, para adorarem a Deus, enquanto nós, com cravos nos nossos sapatos, queremos pisar nas Escrituras. Vejam só, com as nossas próprias interpretações. São Pedro disse que isto é para a nossa própria destruição. Mas aqui está uma recomendação de Deus. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação? O que quer dizer essa palavra? Isso foi para Maria, para São Pedro, para São João. Então nós vamos canonizar o fulano de tal a pedido de uma nação, etc. Oh, que berração! Santo é o Espírito Santo, e o que faz um homem ou uma mulher santa é o Espírito Santo na sua vida. Paulo escreveu aos crentes como escrevendo aos santos que estão em tal lugar. Isto quer dizer, as pessoas que são separadas, que vivem para Deus, que demonstram com suas vidas que são filhos do Rei, que vivem para o Rei, que vem de um reino e que voltará para ele. A palavra santo literalmente quer dizer separado. Isto quer dizer que você deve ser separado. O seu lar deve ser separado das imundícias oficializadas, naturalizadas. Isaías estava acostumado com a coisa lá de cima. E o rei se meter a oferecer sacrifício no altar, e por isso ele morreu leproso. E é o que está acontecendo agora. Acordai-vos, despertai-vos para esta grande verdade. Agora, somente a palavra de Deus nos faz com que nós nos portemos como filhos do Rei. Agora você pode dizer: eu sou filho do Rei? Deus vos abençoe.
em nome de Jesus Cristo. Amém.